mais um episódio do nosso podcast exclusivo do Fotona. Estamos aqui diretamente do International Expert Meeting e agora eu tenho o prazer de entrevistar um nome muito famoso entre os médicos do Fotona, entre os especialistas, entre os speakers do Fotona, que é o Dr. Guilherme. Seja mais uma vez bem-vindo no nosso podcast. Oi, Lu, obrigado pelo convite, obrigado pelos elogios, Imagina. né? É uma honra estar aqui no seu podcast. Vamos lá. Quero que você primeiro me fale o que você está achando do evento, o que você achou do espaço, das aulas, de tudo que você acompanhou por enquanto no evento. Vou falar assim, quando a gente chegou aqui no evento, a gente já foi surpreendido, né, com aquele mundaréu de luz vermelha, com um monte de arcos brancos. Eu falei, nossa, surpreendente. Aí, quando você menos espera, você chega num ambiente, parece um anfiteatro mesmo, né, com arquibancada e vários slogans do Fotona, então me surpreendeu mais ainda. Uhum. E eu falei até com o Ricardo brincando que é igual ao aparelho, né? É. O aparelho você olha ali por fora, maravilhoso, e quando você começa a mexer, ele te surpreende mais ainda. Exato. Então ele fez essa ligação, achei surpreendente essa nova estrutura. Você fez o tour? Fiz o tour, Gente, não você aguentei, viu? né? 2 vezes. Não é incrível? Muito. Agora imagina você fazer um conteúdo aqui dentro com Não. o Fotona. Não, você já pensou? Demais, É, né? super bem pensado, porque Muito bem pensado. vários ambientes, o espaço, acho que a sonorização é muito boa. Não, e tudo a ver com Fotona, né? Não, tudo frente. Traz essa evolução, essa tecnologia, essa modernidade, né? Que a marca já tem para um espaço também que é super moderno, né? Com certeza. Eu acho que assim, é um casamento perfeito, né? Eu acho que o Fotona, ele, apesar de ser um aparelho já consolidado, né? Um aparelho já super famoso, é um aparelho que ele se inova e que ele consegue trazer novidades, altamente tecnológico, high-tech. Quando a gente olha aqui nesse lugar, né? Nesse ambiente, é um ambiente totalmente para frente, high-tech, com vários detalhes. Quem faz o tour e consegue pensar em cada ponto, você consegue entender as mensagens, o entre linhas, que é o que precisa fazer, né? O Fotona tem vários entre linhas ali que a gente precisa aprender para poder dar aos nossos pacientes os resultados. Com certeza. E doutor, e falando, né, nesse ambiente de creators, né, você também é muito ativo com conteúdo, com as suas redes sociais. Qual que é a importância disso para os médicos que às vezes têm medo de se posicionar, têm medo das redes sociais, não sabe como se posicionar nas redes sociais, porque infelizmente os haters estão aí, né? Sim. E é o colega, amigo falando, o blogueiro, porque agora você fica fazendo vídeo para as redes sociais. E é mais do que isso, vocês estão ali como médicos comprovados, mostrando muitos artigos científicos. Sim. Então, como que você poderia ajudar esses médicos que gostariam disso? Eu vou ajudar você, vou contar uma história rapidinho, storytelling Você aqui. tem todo o momento do mundo. Eu lembro que quando eu comecei, assim, eu sou SBD, SBCD, e foi uma blogueira bem famosa no meu consultório, tinha sido capa da Veja e etc. E aí ela veio e ela quis postar e marcou. E aí era Facebook ainda. Meu nome foi lá pro Facebook. E tinha um grupo no Facebook da SBD. E eu sei que nesse grupo printaram e jogaram. Olha só o que os médicos estão fazendo. Só que sem querer eu tava acordado, era umas 4:30 da manhã. E eu vi aquela foto e mandei mensagem pra ele. Olha, fulano, eu sou dermatologista formado. Ele falou, desculpa. Como se a SBD, ele foi lá e apagou. Então, assim, foi minha primeira postagem que, assim, ele sem saber quem era, já tinha feito aquele esquema. Aquele hate. E parou. Só que isso foi há muito tempo. Então, eu já mexo com a internet desde esse tempo, que eu acredito que já faz uns 10, 12 anos que não tinha nem Instagram ainda. E aí, voltando agora para a tua pergunta, eu acho que o Instagram, as mídias sociais, tudo que a gente fala, o Instagram é mais famoso, mas todos, ele serve para a gente levar ao paciente, levar ao cliente, a pessoa-alvo, explicações acadêmicas sobre o que a gente pode melhorar. Que muitas vezes a gente fala que é só estética. Não é só estética. A gente sabe quando tem algum problema, a gente olha no espelho, não se sente bem, autoestima, usa medicação de controle e assim vai por diante. Ou quando o paciente tem uma patologia, você precisa tratar aquela patologia. Então, a medicina que a gente faz, medicina com aparelhos ou com medicina regenerativa, injetáveis, é para melhorar a autoestima do paciente, que é, sim, uma doença, né? Entre aspas. Então, quando a gente entrega nas mídias sociais, a gente entrega ao paciente tudo que ele pode fazer para melhorar. E, às vezes, alguma queixa que ele nem sabia que tinha como melhorar. Então, eu falo para esses médicos de mensagem que a gente deve ter artigos científicos, a gente tem que ser realista com o que faz. A gente não pode, assim, criar coisas, criar, né? Inventar.
Porque eu vejo muita coisa hoje na internet de você inventar os resultados. Olha, eu fiz esse tratamento, ele faz tudo isso. Calma, gente, não é assim. Você melhora e mostra a real. Quando você mostra a real para aquele paciente, ele pode sim ou não executar um tratamento. Então, quando a gente é verdadeiro, científico, assim, aí o paciente vê você como uma autoridade e vem para o consultório. Então, para esses médicos que ainda têm medo, assim, seja científico, seja real, seja você mesmo. Que aí o paciente vai te procurar como uma autoridade médica, né? Porque eu acho que é isso, né? Não é entrar numa trend, não é fazer um vídeo engraçado. Exato. Não é sobre isso, não é isso. Até porque número de visualizações não enche a agenda, né? Você consegue levar informação para várias pessoas. E mesmo como você disse, né? Às vezes o paciente tem uma condição ali que ele nem sabia que aquilo poderia ser uma condição, né? Exato. Hoje o lipedema está mundialmente conhecido graças às redes sociais. Com certeza. O lipedema, ele explodiu porque os pacientes começaram a se identificar com os critérios, né? Você fala, olha, temos 1, 2, 3, 4 critérios. Ela falou, opa, eu não consigo fazer uma atividade física direito. E muita gente fala que porque eu tenho sobrepeso, meu joelho dói. E fala, não, vai, força. E a gente sabe que hoje a gente tem alterações de ortopedia, né? Osteomusculares envolvidas. Articulação. Então, mas se a gente não fala isso para aquele paciente, ele começa a se automartirizar. Fala, nossa, realmente eu tô mole, realmente eu tô atrás. Agora, quando você mostra todos esses o paciente academicamente, ele consegue se identificar. É isso. Excesso de pele, implante em pálpebras. A gente viu muito hoje o rejuvenescimento íntimo feminino. As pacientes, às vezes, a região muito íntima, que ela não fala para ninguém, ela guarda e às vezes ela não tem nem pro parceiro, às vezes ela não quer ter contato com ninguém, e ela tá para ela, e a gente olha e fala que pode ser tratada, ela pode procurar um ginecologista para poder tratar. Existe ainda um tabu, um né? Tabu gigante. Olha, eu tô como entrevistadora já da área dermatológica já há pelo menos aí uns 3 anos. E há 3 anos eu venho falando a mesma coisa. Eu não cheguei ao ponto aqui de falar, nossa, finalmente vencemos esse tabu. Sim. E as mulheres estão entendendo que a parte íntima também envelhece, né? Exato, porque ela envelhece, faz parte, porque a gente é um todo, né? Assim como os nossos órgãos envelhecem, a nossa mente envelhece, a pele, a nossa parte íntima também envelhece. Verdade. E principalmente a feminina ali que você tem, a parte da menopausa mais precoce, que é a masculina. Então, a diminuição dos hormônios mais precoce, e os médicos, né, ginecologistas, podem trabalhar e muito, né? Ou em parceria, né? Fazer parceria. Você pode indicar uma paciente, indicar o fotona, para que ele também tenha na clínica e vice-versa. Na nossa clínica, a gente tem uma ginecologista que trabalha com essa parte e a gente manda para ela a paciente e ela também pra gente, que às vezes vai fazer um tratamento íntimo e ela não sabia que uma gordura localizada no abdômen inferior poderia ser tratado com fotona. Às vezes tem queda de cabelo junto, né? Às vezes o paciente tá na menopausa. Depois das canetas, então, né? Imagine, menopausa, caneta, aí ela começa a ter essa queixa, começa a cair cabelo e às vezes a própria ginecologista, que quer ver a parte íntima, encaminha para cabelo. E a gente vê hoje na clínica uma grande parcela dos pacientes tratando de cabelo, né? Exatamente. Cabelo e o fotona, né? A gente tem lá essas ponteiras especiais ali para cabelo que a gente consegue ter resultados maravilhosos. Tanto para calvície, para eflúvio, a gente tem para doenças inflamatórias. Então, assim, o fotona é completo, né? Você acaba tratando tudo isso que a gente está conversando. Exatamente. E cada vez mais os consultórios estão aderindo a outras ponteiras para que atenda o paciente como um todo mesmo, né? Não só da parte de rejuvenescimento facial, mas com tudo, né? O corporal. Eu vejo com todas as ponteiras. E assim, é muito interessante o aparelho. Quando você começa a entender e estudar ele, você vê, meu Deus, eu tô aprendendo, mas parece que eu tenho que voltar para reaprender de novo. Porque ele tem tantas possibilidades de você juntar a ponteira 1 com a 2, a 1 com a 4, a 2 com a 3. E muda todos os parâmetros, como que ele entrega energia. E aí você fala, ó, o paciente tá com queda de cabelo, vamos tratar. Mas aí você desce um pouquinho, dá para elevar o olhar. Tá com excesso de pele nas pálpebras? Vamos evaporar. Tá roncando muito? Você faz o tratamento. Não, como é que foi o seu encontro com o fotona? Como é que chegou esse primeiro date? O nosso primeiro date, a gente tava namorando o fotona há aproximadamente uns 10 anos. Tudo isso, de começo de namoro. Então a gente vai e olha aparelho, daí a gente flertou, quase foi, daí não, a gente terminou.
Tava muito cedo para assumir um relacionamento. Foi, a gente queria andar em outros mundos. A gente queria viver a vida. Viver a vida e tentar outros aparelhos. Aí o nosso date começou quando a gente estava precisando fazer tratamento de vasos de rosto, tratamento de rosácea, tratamento de acne. Então a gente estava precisando de um laser ali anti-inflamatório e com vaso. E a gente olhava os aparelhos que estavam no mundo e a gente não gostou, não animava com nenhum. Aí minha esposa, né, que ela é dermatologista também, ela falou assim, não, Guilherme, vai ter que ser o Fotona. E ela já namorava o Fotona, ela já estava um pouquinho mais flertada que eu. Então, Natália, vamos pro Fotona. Aí a gente começou com um vasinho, com um aparelho, até que a gente falou, não, vamos pegar tudo, o aparelho completo, o mais top que existe. Então foi assim o primeiro date. E hoje a gente tá com um casamento bem sólido. A gente tá com uma aliança, diamantes, tudo no dedo, solitária gigante, bem estável. Já é um casamento perfeito. Perfeito, exato. E como é que foi a aceitação das suas pacientes com as tecnologias? Não, foi assim, escandalosamente bem. Porque as pacientes parece que tava esperando que esse momento chegasse na clínica, porque nossos pacientes são muito fiéis a nós. Nós temos pacientes ali, nós estamos de história, praticamente 10 a 12 anos de clínica, e tudo que a gente falava, elas faziam, né? E elas, sim, muitas perguntavam do Fotona. E eles falavam, não, calma, a gente não é tudo isso, a gente tem outras coisas e tal. E só que elas acreditavam na gente. Elas acreditavam mais do que você no Fotona. Isso, exato. Aí quando eu trouxe, elas falaram, agora ficou completo de vez mesmo. A gente não tem nem como sair daqui de maneira alguma, porque a gente amava muito vocês, mas queria muito o Fotona. E agora vocês trazendo, aí foi realmente perfeito. Então os pacientes estavam esperando, realmente, era bem represado. Acho que é uma mensagem para os médicos que têm medo de Fotona. Podem comprar sem medo, viu? O medo não é nem sobre aceitação. A marca hoje ela já é muito forte. Sim. A paciente ela não chega mais no consultório pedindo um laser para o rosto, para rejuvenescimento. Ela já chega pedindo Fotona. Sim, não, é porque a marca é muito sólida. Mas por que ela é sólida? É porque ela entrega o resultado. Eu vejo assim, quando você pega alguma marca específica de bebida, não vou citar aqui, mas outra marca de comida, você fala, não, pode tá tranquilo. Às vezes tem marca de lanche que você come aqui em Rio Preto, se você vai lá em Dubai, se você vai... Tem a mesma marca, não, pode ir lá que é tranquilo. O Fotona é assim, olha, esse aparelho entrega resultado. Então eu vou procurar ele, tem vários modelos, mas posso procurar que vai ser entregue o resultado. Com certeza. E a empresa dá muito treinamento pra gente. Essa é uma das coisas que nenhuma empresa faz. Exato. Esse treinamento, esse retreinamento. Olha esse evento aqui. Não, a quantidade de protocolos, por mais que você já esteja aí há muito tempo, tem sempre um protocolo numa aula que vai fazer completa diferença. Lu, né? Eu falo assim, que nem você falou no começo, eu dou muita aula, dou muito evento, mas humildemente eu aprendi muito com esse evento, assim, não tô falando da boca pra fora. Realmente eu, minha esposa, que a gente veio, a gente aprendeu muito de forma humilde com todos os protocolos, com praticamente todas as aulas, acrescentou na nossa clínica. Porque vocês estão em tantos congressos, né? Você não está só como speaker em outros congressos, você também está como médico ali assistindo. E para aprender e entregar o melhor, né? Então, tem vários detalhezinhos que falam, nossa, mas aqui, top, adorei. Porque é o que você falou, né? Uma ponteira que pode usar com a outra, que às vezes você não sabia que existia uma outra que também... Ou bordagem, ou usar essa. Eu sempre usei, às vezes, essa antes dessa. Daí ele meio fala, mas é melhor essa antes daquela. E traz resultados, né? Mostra os resultados, né? E sempre resultados reais. É isso que eu tô gostando. Eu não gosto de criação. Eu falo assim, criação não tem como. Mas quando você começa a mostrar, nossa, isso aqui é palpável, isso aqui vale a pena. Doutor, e aí como é que foi sua aula? A minha aula foi pensada muito com a equipe do Fotona, com a Juliana especificamente. Alguma coisa que eu tenho muita prática e que eu falo há muito tempo. Em todos os eventos, o que eu gosto muito de falar é tratamento do quê? De gordura de pescoço. Ai, doutora, e a flacidez? O que a gente faz? Então, da flacidez associada e para dar contorno. Eu falo muito isso há muito tempo, de todas as maneiras possíveis. E com o Fotona, quando ele chegou, eu olhei nas ponteiras robóticas e pensei assim, nossa, se no corpo eu tô conseguindo entregar diminuição de gordura, muito, eu tô tratando lipedema, celulite, vamos colocar esses protocolos reduzidos, óbvio, na região do pescoço, na região do jaw. E foi isso que a gente desenvolveu na clínica. Esse empoderamento do contorno, colocando ponteiras robóticas para destruição de gordura localizada, melhora de flacidez profunda com o efeito piano da ponteira robótica NX, associado a T-Runner, que é aquela que faz a contração da pele, bem no terço inferior como um todo. E o que a gente esquece às vezes é que a pele, a epiderme, a mais superficial, às vezes está em excesso. Então
Então a gente usa uma ponteira fracionada ablativa, que é a FE0 para retrair. Então eu falo que é um sanduíche. Eu tratei a flacidez profunda, a gordura, eu tratei a flacidez média da derme associada à superficial. Isso a gente faz em 3, 4 sessões, um resultado incrível. É porque as pessoas estão mais preocupadas, estão fazendo o rosto, mas estão esquecendo que o pescoço entrega pelo demais. Pelo amor de Deus, o pessoal precisa tratar o pescoço. Entrega. Entrega demais e o contorno entrega, que nem o seu contorno é muito bom, tá vendo? Aqui. É isso aí. Mas é isso aqui já tá me matando. Mas a gente vai marcar depois um fofão. Não, isso aqui já tá me matando. Mas você concorda que isso entrega muito? Umas coisas que e é muito preocupante, tem como tratar sem injetar, sem fazer nada. Mas qual que é o grau que esse protocolo é indicado? Que tipo de grau de flacidez aqui, por exemplo? Eu coloco assim, o paciente que eu mostrei, ela quase cirúrgica, foi um paciente que ficou, assim, foi até quando eu acabei o caso, foi um UOL, assim, na plateia, eu escutei, porque foi um caso bem interessante, por isso, era quase cirúrgica. Eu falo, quando a gente tem gordura localizada, até uns 2 ou 3 centímetros ali, a gente consegue tratar bem com esse tratamento. Acima disso, eu ainda não sei falar, porque eu não enfrentei ainda. Agora, quando eu falo de flacidez, todo grau melhora, Lu. Todo grau vai melhorar algum pouco. Então, o paciente fala assim, o grau leve, perfeito. Moderado, leve, muito bom. O mais agressivo é assim, ó, vamos fazer primeiro uma cirurgia para depois fazer o fotona? Mas a paciente fala assim, eu não quero. Então, você tem paciência? Porque é muito invasivo, muito invasivo. Né? E aí eu pergunto também para ela assim, você tem paciência de resultado? Ela fala, tem. Se ela tem paciência, nada me impede de fazer fotona todo mês durante um ano. Você concorda? Lógico. É aquela coisa, ó, eu tenho paciência, eu não quero resultado não cirúrgico, ela vem todo mês na clínica e eu consigo entregar algo para ela. Porque aqui, além da flacidez, né, da pele, né, essa pele enrugada, a gente tem também como se esse músculo ele se afasta, ele começa a ficar mais aparente, né? Essa musculatura ela vai abrindo. É como se fosse uma diástase que a gente tem aqui no. Sim. É muito parecido com uma diástase, né? É uma diástase de pescoço, é como aquela musculatura, ela ficasse flácida e ela vai abrindo. E aí, se você não intervém, não vai melhorando a flacidez como um todo, isso aí só vai piorando e vira cirúrgico mesmo. E com fotona é capaz de melhorar bem essa aparência. Melhora. Por isso que eu falo assim, você pode tratar o paciente que já tem o efeito ou como prevenção. Entendi. Que é, hoje em dia, assim, a média de idade das pacientes que procuram dermato já é 25, 30 anos. Então, essa paciente, muitas vezes, ela quer só fazer uma toxina botulínica, um preenchimento. Mas hoje, na clínica, a gente já aborda ela falando dessa maneira. Vamos fazer uma prevenção, uma produção de colágeno para evitar que isso aconteça? Então, o fotona, ele pode, esse protocolo que eu mostrei, exatamente para isso. Para a gente continuar fazendo essa melhora de contorno, para não deixar esse avanço, para não deixar, às vezes, realmente a diástase. Porque se você for uma diástase, entre aspas, realmente bem feita, é cirúrgico. Não tem jeito, né? E aí você falou que você esteve em Paris, foi pro Incas. Exato. E foi falado muito sobre o biohacking, né? Sim. Sobre o wellness, sobre essa coisa de voltar ao que era o tempo das nossas avós, né? Que era comida de verdade, cuidar da mente, fazer atividade física, pelo menos se movimentar mais. Como que você tá tendo esse olhar na sua clínica hoje, mesmo com uma tecnologia como fotona, para desempenhar na sua paciente? Eu vejo assim, que quando a gente coloca o paciente, vai tratar um paciente, você tem que ver esse paciente como um todo, né? Eu falo, quando eu estava vendo agora o Instagram de entrar aqui, tem uma postagem de cabelo, que muitas vezes a paciente está ali comendo um hambúrguer, um refrigerante, um doce, etc., e no cabelo passando as coisas naturais. Passando o óleo do abacate, o óleo mentolado. Então, você fala, olha o que você come e olha o que você aplica. É verdade. Então, o que a gente precisa fazer é com que não só aplicar esses óleos, esses cremes, a gente tem que vir para uma vida mais saudável, para entregar ao nosso corpo uma quantidade de vitaminas essenciais, a gente tratar oligoelementos, fazer um tratamento de comida verdadeira, né? O que você vai entregar sem antioxidante, nada processado. Então, para o consultório, eu vejo que isso é ideal também. Doutor, agora eu gostaria que você olhasse para essa câmera e mandasse uma mensagem, não só para os médicos, mas também para os seus pacientes, sobre essa experiência, sobre a sua aula, sobre a mensagem que você quiser. Tá. Eu queria falar para vocês que, assim, quando você acredita em algo, né? Acredita numa tecnologia, acredita num tratamento, você tem que usá-lo para desempenhar o melhor que ele pode entregar a você. No que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o fotona, durante um bom tempo, ele foi um tabu para mim. Eu gostava muito do aparelho,
mas eu não tinha a possibilidade de tê-lo. E hoje que a gente na clínica tem esse aparelho, eu consigo entregar coisas que eu não consigo entregar de outra forma com outra tecnologia. Então, em resumo, acredite em algo, use aquele máximo que você pode daquele algo e vai entregar sempre o melhor para ele. Estude muito para chegar nesse tipo de resultado. Maravilhoso. Doutor, foi mais uma vez, assim, Obrigado. Um prazer entrevistá-lo. Sempre com muito... Eu aprendo muito quando eu entrevisto vocês aqui. É um prazer enorme, de verdade. Prazer é todo meu, novamente. Muito obrigada. Gratidão. E para vocês que estão aí acompanhando o nosso podcast, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.